E a primeira coisa, né, a gente vai falar sobre as questões estatísticas, né, então que foi o que eu tinha comentado com você, né, que de fato a maior parte das startups elas realmente morrem porque as ideias são ruins, certo? Literalmente, ok? Então a gente vai enxergar que de fato muitas startups acabam não se desenvolvendo justamente porque as ideias não tiveram fit de mercado, tá? Então, quando a gente tem essa estatística de mortalidade aqui, ela tem um peso muito grande, porque a gente tem que respeitar essa questão. E aí um segundo ponto que vale a pena a gente pensar a respeito também é sobre o processo de ideação, como é que ele funciona. E à medida que a gente entende esse processo de ideação, como é que é o passo a passo, o que a gente vai fazer, né, que não é tão convencional, não é uma estrutura assim tão, digamos assim, tão simples de fazer, o processo de ideação, a gente vai realmente construir uma ideia que atenda a uma necessidade do mercado. E aí vem as perguntas, por exemplo, o público vai atender? Que público que é esse? Problema real? Qual que é a dor? Qual que é a questão? Qual que é a solução? E aqui vem um ponto importante. A maior parte das pessoas, elas ficam apaixonadas pela solução, quando isso é um grande erro. A gente, na verdade, tem que se apaixonar pelo problema, porque um mecânico, ele não se apaixona pela ferramenta, ele se apaixona pela solução do veículo. Um serralheiro, ele não se apaixona pelo portão de ferro. Ele tem que entender que o portão de ferro tem que ter design, legal. Mas antes de mais nada, o portão serve o quê? Para separar ambientes, para proteger ambientes. Eu tenho que pensar na segurança, no manuseio, no design. Ou seja, eu não posso me apaixonar pela ferramenta, pela solução. Eu tenho que me apaixonar pelo problema. E aqui é que vem esse ponto. Por que toda ideia parece promissora? Cuidado! As ideias de fato, se a gente parar para pensar, as ideias de fato, todas elas parecem promissoras, né? Muitas delas, a gente fala, nossa, mas essa ideia é muito boa, essa ideia é muito promissora, essa ideia é espetacular, né? E a gente fica sempre, né, nessa roda, falando assim, puxa, a ideia que eu desenvolvi é fantástica. O que aconteceu? Se apaixonou pela ferramenta, se apaixonou pela solução e não pelo problema. Por isso que a ideia parece promissora, quando na verdade o que a gente tem que se apaixonar esquece a ideia, pensa no problema que eu vou solucionar. Porque aí, conforme o problema que eu vou solucionar, eu posso fazer aberturas de aspectos que podem atender aquele problema. Lembre-se, nesse momento, o que eu estou conversando com vocês? Como desenvolver uma excelente ideia para a sua startup. Eu não estou dizendo como desenvolver um ótimo produto para a sua startup. A gente está pensando na ideia. A ideia que vai atender, né, a uma necessidade de mercado. Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar é que nem toda ideia possui mercado. Eu posso me apaixonar por uma ideia, eu posso me apaixonar por uma situação e, no final das contas, essa situação ela não tem potencial de mercado. Olha que perigo que é. Ela não tem potencial de mercado. Então, nesse sentido, eu posso me apaixonar por uma ideia, por uma ferramenta, mas não me apaixono por consertar o veículo. Então, o que a gente tem que imaginar é que se nem toda ideia possui mercado, então a gente tem que também respeitar que as minhas ideias, elas podem parecer promissoras agora, mas elas podem não ter o fit de mercado. Por quê? Em partes também porque eu posso errar na segmentação. Quem que é o público-alvo? Quem que é o grupo de pessoas que sente essa dor? Eles estão dispostos a comprar, eles querem usar. Como é que funciona? Que público que é esse? Para que ele usa? Qual a funcionalidade? Então, essas questões, essas perguntas todas têm que ser respondidas. E daqui a pouquinho, eu vou mostrar para você passo a passo. Você vai ver que isso aqui é importante para a gente fazer a abertura. E aí a gente tem que pensar que, além dessas questões, tem que ser viável comercialmente. O que adianta eu ter uma ideia fantástica que custa muito mais do que meu público pode pagar? Vocês podem imaginar o seguinte, na indústria farmacêutica existem muitos medicamentos que já estão desenvolvidos para curar doenças, mas eles não estão disponíveis para a população em geral porque eles são inviáveis comercialmente. Ou seja, nós de fato temos curas
para doenças muito sérias da sociedade, mas que não estão disponíveis, que as pessoas não podem comprar, ou se tornarem inviáveis em termos de distribuição, cadeia logística, o que quer que seja. Então, a gente esbarra por essas questões. As startups também devem ter atenção nesse aspecto quando a gente pensa nas ideias desenvolvidas. E aqui vem um ponto muito interessante. Você tem momentos de mercado e pode acontecer da sua ideia estar com uma falta de sintonia entre o momento de mercado e a sua ideia, a utilização, a aceitação da sua ideia. Pode acontecer da sua ideia estar no momento de mercado que ele está muito prematuro, ou seja, as pessoas ainda não, culturalmente falando, em termos de comportamento, não adotam essa solução. Pode acontecer da sua ideia, então, ser muito prematura. Ou pode acontecer da sua ideia ter perdido o bonde. O que significa? As pessoas já estão usando, já caiu até no... Talvez tenha caído no gosto, mas já meio que saiu do bonde já, né? Perdeu já o ciclo de evolução. Aí você entra num ambiente muito competitivo, que precisa desenvolver outras funcionalidades. Então eu mesmo já passei por situações aqui em que eu desenvolvi ideias que elas ainda não estavam, o mercado não estava preparado para as ideias. Por exemplo, compras online de alto valor agregado. Tudo bem, depois da pandemia até mudou essa questão, teve um avanço, mas ainda assim nada supera o toque daquele tecido, a emoção sim, que é transmitida por aquele produto, aquele serviço, aquelas questões todas que isso inevitavelmente ainda as lojas virtuais ainda estão distantes disso. Elas cobram uma grande parcela, mas para aspectos de alto valor agregado, de alto valor sentimental, que tem um preparo muito grande, uma dedicação, uma expectativa muito grande, ainda está muito distante ainda, certo? Então, você vê que você pode ter... Eu espero que você tenha ideias ainda prematuras, tá? Porque significa que você pode usar para frente. Quando as ideias já perderam o bonde, significa que você já deixou já cair, já passou do mercado, já perdeu o bonde já, né? Você perdeu o momento do mercado. E aqui é importante também ressaltar que nós estamos falando de um ponto interessante, a gente está falando das ideias. Mas e depois das ideias, o que você precisa fazer? Você precisa testar. Você tem que testar a ideia. Eu nem vou tocar em teste da ideia agora, tá? A gente nem vai conversar sobre teste de ideia aqui, certo? Mas você precisa ter essa clareza, você que é startupeiro, está desenvolvendo a sua startup, a gente tem que ter a clareza que a gente está falando de um ambiente de negócio, um ambiente de trabalho, que existe de fato a necessidade de fazer os investimentos em testes de desenvolvimento do produto, depois o teste de aceitação. Aqui eu estou falando ainda de um passo atrás, é um passo anterior, que é o passo de você fazer a ideação realmente, depois você vai ter que ir para o teste, tá certo?